Falar um pouco mais sobre política com vocês a respeito da escolha de Guilherme Boulos para ministro do governo Lula. A gente estava falando sobre essa escolha já desde o ano passado. Ele vai ser anunciado, ele vai se tornar ministro. Vai, não vai, vai, não vai? Foi ontem. E vai ocupar o lugar do Márcio Macedo, que já recebeu bronca do Lula publicamente, inclusive, pela organização de eventos e tudo mais. Qual foi o recado de Lula a Boulos? Quero você conectado com as ruas. Quero você conectado com as ruas. E aí Boulos disse, inclusive, a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que a missão dele é ajudar a colocar o governo na rua. Vou viajar para todos os estados, vou rodar o país e conversar com os movimentos sociais, com o povo. E ele combinou e prometeu para o presidente Lula que ele não vai concorrer à reeleição na Câmara dos Deputados, o que é também uma grande questão, porque ele foi o deputado federal mais votado de São Paulo. Ele teve mais de 1 milhão de votos em 2022. E ele não continuar lá, não ter esses votos, não ter essa conexão aí, pode ser um problema para o partido dele e talvez politicamente até para ele, né? Vamos lá, Josias, Boulos vai ajudar o governo a se conectar com as ruas? Isso é um propósito eleitoral ou é para melhorar realmente a qualidade do governo Lula? O Lula está montando o comitê de campanha dele, né, Fabíola? Já levou o marqueteiro para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, agora leva o seu aliado, o Guilherme Boulos, para dentro do Palácio do Planalto. Está montando o comitê com antecedência. Quer me parecer, Fabíola, do ponto de vista estritamente prático, que a promoção ou a nomeação do Boulos para um ministério é um erro, não é? Porque o Lula está tirando um personagem competitivo na disputa por uma vaga no Legislativo, está tirando o Boulos da urna para colocar no Palácio do Planalto. Ele poderia muito bem cumprir tarefas determinadas pelo presidente sem precisar de uma poltrona de ministro, né? O Lula já se definiu como uma metamorfose ambulante, mas às vezes ele exagera. Na quinta-feira da semana passada, ele discursou num evento do PCdoB e se queixou da supremacia da direita no Congresso, disse que a esquerda precisava acreditar que o deputado é importante e precisava lançar uma profusão, uma quantidade de candidatos ao Legislativo para fazer maioria. Depois de 4 dias, ele faz exatamente o oposto do que tinha pedido aos partidos. Ele nomeia o Guilherme Boulos para um ministério palaciano e condenou, na prática, o Boulos a permanecer no governo até o final. Aliás, combinaram isso. Na prática, o Lula tirou das urnas o maior puxador de votos da esquerda. O Boulos chegou à Câmara como campeão de votos em São Paulo. Ele obteve mais de 1 milhão de votos, 55 mil votos a mais do que a Carla Zambelli, 259 mil votos a mais do que o Eduardo Bolsonaro. Além de se eleger, ele puxou para o Congresso, com essa quantidade de votos que teve, ele puxou 2 correligionários ali, que foram menos votados. Então, no discurso da semana passada, o Lula tinha dito, ele falou textualmente, o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB e também o PSOL, que é o partido do Boulos, segundo o Lula, deveriam se equipar para enfrentar a máquina da direita, a expressão é dele, e batalhar em 2026 para obter maioria no Congresso. Aí ele virou o próprio ensinamento do avesso a pretexto de sintonizar o movimento social, que é o habitat natural do Boulos, com essa sua campanha pelo 4º mandato. Então, em tese, Fabíola, o Lula não precisaria puxar o tapete do PSOL para usufruir das conexões sociais do Boulos. A incorporação do Boulos à caravana da reeleição não estava condicionada à ocupação de uma poltrona de ministro. Com esse gesto, o Lula sinalizou que aliás, é algo muito comum na esquerda, né? O Lula sinalizou para esses partidos aliados que ele continua cultivando um tipo muito peculiar de parceria. Então, todos no mesmo barco, cada um por si, Fabíola. E essa história, né, de ele sair fazendo campanha para o presidente Lula. Agora tem que ver se ele é um bom cabo eleitoral, né, ô Josias? Boulos é um bom cabo eleitoral? Soma com Lula? Consegue ultrapassar as bolhas de Lula? Não creio, Fabíola. O Boulos não conseguiu se eleger em São Paulo, né? Disputou a Prefeitura de São Paulo, aumentou o seu contingente de votos. Agora, ele seria um grande investimento do PSOL
para uma campanha no Legislativo, né? Ele puxou na eleição passada, além dele próprio, se elegeu, ele puxou 2 correligionários disputando a vaga na Câmara. Poderia disputar uma vaga no Senado, porque ele ampliou seus horizontes nessa disputa municipal em São Paulo. Não venceu, mas foi para o segundo turno e se tornou um personagem mais palatável, se mostrou mais amplo do que simplesmente esse dedicado parlamentar egresso dos movimentos sociais, se mostrou preocupado com as novas atividades econômicas, com os evangélicos. Durante a campanha ele fez ginástica para chegar ao segundo turno, né? E essa campanha potencializou o horizonte dele numa disputa legislativa. E sabemos todos, Fabiola, que a direita está se equipando, a direita que prevaleceu na eleição municipal, os partidos do Centrão conquistaram o maior número de prefeituras, o maior número de vagas nas câmaras de vereadores. Esses partidos estão se equipando para reforçar sua posição no Senado, para reforçar ainda mais as suas bancadas na Câmara. E o Lula sabe disso, disse no encontro com o PCdoB na semana passada. Ele fez o diagnóstico. Olha, nós estamos levando surra nas redes sociais, expressão dele, e estamos em minoria, não conseguimos emplacar nossas pautas, estamos em minoria no Congresso, então precisamos mudar o nosso comportamento, disse o Lula. E ele falou que há uma certa autofagia nos partidos de esquerda, porque os candidatos à Câmara Federal ficam com receio de que, quando o partido lança muitos candidatos, de que ser ultrapassado pelo o próprio correligionário. Então, eles diminuem o número de candidaturas para não atrapalhar a candidatura daqueles que já estão no Legislativo, né? E o Lula falou, temos que acabar com isso, lançar o maior número de candidatos. Aí, 4 dias depois, ele vem e tira o puxador de votos da esquerda. Não faz sentido, Fabiola. O Boulos poderia ajudar. É fato que ele vai ser inserido ao comitê de campanha do Lula. Isso não precisa ser ministro para isso. E, do ponto de vista pessoal do Boulos, Fabiola, também ele pode ser ministro do Lula, caso o Lula seja reeleito, ele poderia ser nomeado ministro num 4º mandato, para o mandato inteiro, não apenas para 1 ano e alguns meses, não é? E se ele tivesse um mandato, ele teria muito mais capacidade de se mover politicamente. Imagina, o Boulos agora deixa de disputar a eleição no ano que vem, fica sem mandato, e aí, na hipótese de o Lula ganhar, se o Lula perder, ele perdeu junto. Se o Lula ganha, ele pode virar ministro do Lula. Agora fica dependente do Lula. Não pode dar uma banana caso tenha uma divergência qualquer durante os 4 anos do próximo mandato. Ele fica sem mandato. E um parlamentar, Fabiola, não pode ficar sem mandato, sobretudo um parlamentar como o Boulos, que tinha um mandato nas mãos. Na hipótese de ele ser retirado das urnas por conta dessa nomeação agora, ele está jogando pela janela a renovação do mandato como deputado, isso seria favas contadas, ou até a hipótese de virar senador da República, numa fase em que o governo precisa reforçar a sua posição. A esquerda precisa reforçar a sua posição no Senado. Então, eu vejo essa indicação, Fabíola, como um erro. Toda ajuda que o Boulos pudesse dar ao Lula poderia ser viabilizada sem a necessidade de trancafiá-lo num gabinete do Palácio do Planalto. E todo o prejuízo que o Boulos pode ter com essa nomeação é algo deletério para o partido dele, para ele próprio e no limite, para o próprio Lula, que, na hipótese de conseguir um novo mandato presidencial, ele vai ter parlamentares a menos na sua bancada no Congresso Nacional, Fabiola. Tem um aspecto, viu, Fabiola? Se a gente pega a relação dos 10 deputados mais votados em São Paulo na eleição passada, em 2022, o Guilherme Boulos aparece em primeiro e, numa lista de 10, apenas 3 podem ser considerados como de esquerda. Se você coloca a Tabata Amaral como de esquerda, acho que a Tabata está migrando mais, é mais uma parlamentar de centro do que de esquerda, mas admita-se que ela pode ser enquadrada como uma parlamentar de esquerda. Então tem o Boulos em primeiro lugar, foi o mais votado. A próxima parlamentar de esquerda a aparecer na lista
chega no 6º lugar, é a Tabata Amaral. E a outra parlamentar de esquerda, que teve muito voto, foi a Érica Hilton, foi a 9ª mais votada. Então, numa lista de 10, há 3 parlamentares, o Boulos no topo, a Tabata na 6ª posição e a Érica Hilton na 9ª posição. O resto é tudo de direita. É Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, é Ricardo Salles, delegado Bruno Lima, Celso Russomano, o Kim Kataguiri, um tal de delegado Palumbo, nem sei quem é, um parlamentar do MDB. Então, numa situação como essa, a meu juízo, você tirar o campeão de votos, alguém que levou, além de se eleger, levou mais 2 para a Câmara, e agora poderia, se disputa a Câmara, teria até o potencial para reunir mais votos, levando mais correligionários para a Câmara, reforçando a bancada de apoiadores do Lula na Câmara, poderia disputar uma vaga no Senado, tem potencial para isso, sobretudo se o Eduardo Bolsonaro for se inviabilizar, como parece que está se inviabilizando, né? A Carla Zambelli está presa lá em... A Carla Zambelli foi a 2ª mais votada, o Eduardo Bolsonaro foi o 3º mais votado. Evidentemente, quem vota em Carla Zambelli e em Eduardo Bolsonaro não vai votar em Guilherme Boulos, mas abre-se um espaço para que outros candidatos de esquerda se coloquem aí, ou gente mais sensata, de centro, e o Lula tirar um puxador de votos num contexto como esse, em São Paulo, sendo que ele não teria nenhum prejuízo, se o Boulos disputando uma vaga no Legislativo, nada impede que ele ajude o presidente na sua campanha presidencial, que participe do comitê reeleitoral do Lula, que seja ministro do Lula posteriormente, um ministro, como aliás, se o Lula se reelege, o Boulos não vai ficar nessa pasta michuruca, ele vai para uma pasta que tenha mais conexão com a área social, a qual ele devota grande relevância e tal. Agora, tudo isso poderia ser feito com ele mantido na urna, não precisava tirar o Guilherme Boulos da urna para que ele ajudasse o Lula a se eleger e, eventualmente, a governar, caso obtenha um 4º mandato. Então, realmente, não me parece fazer nexo esse movimento, Fabíola. Agora, o Lula chegou à presidência 3 vezes, né? Agora está disputando o 4º mandato, então ele tem certamente mais expertise do que nós, né? Mas quer me parecer que, nesse caso específico, cometeu um erro, Fabíola. E o PSOL, o partido do Boulos, bem preocupado, né? A Mônica Bergamo publicou também uma coluna falando que PSOL sem Boulos tem Aliás, esse é desafio outro aspecto, viu? de Esse é perder outro os aspecto. O votos. PSOL não perde por esperar. O Boulos daqui a pouco está no PT. O PT está tramando isso, o Lula já está tentando seduzir o Boulos. Daqui a pouco ele vai para o PT, porque o Lula puxou claramente o tapete do PSOL.